Olá, hoje vamos mergulhar de cabeça em um documento que, olha, pode definir o futuro de muita gente. A Lei do Regime de Previdência dos Servidores de Carlos Barbosa, lá no Rio Grande do Sul. Isso mesmo. A gente recebeu o texto da Lei Complementar número 1 de 2023 e a nossa missão hoje é desvendar a parte final dela, sabe? Os artigos 22 a 41. Que é uma parte que, vamos ser sinceros, muita gente pula, achando que é só, burocracia, detalhe técnico. Pois é. Mas é justamente aí que estão as regras do jogo. Como o benefício é calculado, quais direitos são mantidos, como o sistema funciona no dia a dia. É tipo o manual de instruções da aposentadoria. Exatamente. E isso é crucial, principalmente para quem está estudando para concurso e precisa saber aqueles detalhes que podem ser a diferença na hora da prova, né? Com certeza. Então, vamos deixar o juridiquês de lado e tentar entender o que essa lei significa na prática. A fonte é o texto da lei e o nosso objetivo é extrair o que realmente importa. Ok, vamos desvendar isso. Para começar, vamos focar na pergunta que vale ouro. Como a minha aposentadoria vai ser calculada? É aqui que a lei mexe diretamente no bolso do servidor. Os artigos 22, 23 e 24 parecem ser o coração dessa parte. Sem dúvida. O artigo 22, ele funciona como uma porta de entrada para dois mundos, digamos assim. Ele diz que quem entrou no serviço público até o fim de 2022 pode escolher se aposentar pelas regras antigas, se forem mais vantajosas. Então é a garantia do chamado direito adquirido. Exato. Mas o ponto crucial é: a regra equivale à do dia em que você cumpriu todos os requisitos, não a do dia em que você vai lá e pede a aposentadoria. Isso é super importante. Certo, isso protege quem já estava no sistema. Mas para os cálculos novos, aqui a coisa fica realmente interessante. O artigo 23 fala de uma média aritmética simples das maiores remunerações. Isso é uma mudança enorme, né? É uma mudança de paradigma total. Porque muita gente conhecia o sistema antigo, que era baseado no último salário, certo? Exato. O objetivo aqui é tornar o sistema mais justo e, claro, mais sustentável a longo prazo. A regra do último salário podia criar distorções, como, aumentos salariais estratégicos bem no final da carreira só para inflar a aposentadoria. Entendi. Agora, o cálculo é mais complexo, mas ele reflete melhor a vida contributiva inteira do servidor. Então, como funciona essa nova matemática? Imagina que você pega todos os salários sobre os quais o servidor contribuiu desde julho de 1994. Uau, desde 94. Sim, desde o Plano Real. Aí, a lei manda descartar os 20% menores salários. Aqueles do início de carreira, por exemplo. Tá, os menores saem da conta. Isso. E aí você faz uma média simples dos 80% que sobraram. Os maiores salários, todos corrigidos pela inflação, mês a mês. Essa média é a base do cálculo da aposentadoria. Espera aí, isso parece incrivelmente complicado. Um servidor consegue fazer essa conta em casa para planejar o futuro? Parece quase impossível calcular isso manualmente. Não, na prática não. Isso é calculado pelo sistema do Instituto de Previdência, o IPRAM. O importante para o servidor, e principalmente para o concurseiro, é entender o conceito, a lógica. Que é? A aposentadoria não é mais baseada no topo da carreira, mas na média de quase toda ela. E essa média tem travas de segurança, sabe? Não pode ser menor que o salário mínimo e nem maior que o último salário do servidor no cargo. É um mecanismo para equilibrar as contas. E ainda tem o cálculo proporcional, certo? Para quem não atinge o tempo para aposentadoria integral. Exato. Pensa na aposentadoria integral como um bolo inteiro. Se a lei diz que você precisa de 35 anos para ter o bolo todo, mas você só trabalhou 30, a fórmula calcula exatamente a fatia do bolo a que você tem direito. Faz sentido. É uma forma justa de pagar proporcionalmente ao tempo de serviço, aplicando uma fração sobre aquela média que a gente calculou. Entendi. Mas nem todo mundo cai nessa regra da média, né? O artigo 24 cria uma exceção bem específica para a aposentadoria por incapacidade. Por que essa diferença? Essa é uma regra de transição e também de proteção para os servidores mais antigos. Ela se aplica a um grupo muito específico, que entrou no serviço público até 19 de dezembro de 2003.
Ok, bem específico. Sim. Se essa pessoa, infelizmente, precisar se aposentar por uma incapacidade permanente, ela não entra no cálculo da média. O benefício dela vai ser integral, baseado no último salário do cargo e com paridade. E o que significa paridade nesse contexto? Paridade significa que o reajuste da aposentadoria dela vai ser exatamente igual ao reajuste dos servidores que estão na ativa. Se os servidores da ativa tiverem um aumento de 5%, a aposentadoria dela também sobe 5%. Ah, entendi. É uma proteção contra a inflação alinhada com os ativos. Perfeito! Para quem estuda para concursos, esse artigo é uma pegadinha clássica. Tem que lembrar das duas condições: ter ingressado antes de 2003 e a aposentadoria ser por incapacidade. Faltou uma, a regra já não se aplica. Ok, então já entendemos como o valor do benefício é definido. Agora, vamos mudar o foco para as regras do jogo. Tempo de serviço, o que pode, o que não pode, como a lei lida com contagem de tempo de outros empregos ou a possibilidade de ter mais de uma aposentadoria. Ótima transição, porque isso afeta diretamente o planejamento da aposentadoria. Vamos agrupar alguns artigos aqui. O artigo 27, por exemplo, estabelece um princípio fundamental. É proibido contar tempo de contribuição fictício. Fictício. Basicamente, a lei diz que não se pode inventar um tempo que não existiu para se aposentar mais cedo. Cada dia contado tem que ser um dia efetivamente trabalhado e com contribuição paga. Isso parece óbvio, mas imagino que seja uma trava importante para evitar fraudes. Super importante. E quanto ao tempo mínimo? Existe carência. O artigo 25 é bem direto sobre isso. A regra geral é que não há carência para os benefícios do IPRAM. Nenhuma. A única exceção é para as aposentadorias voluntárias, que exigem aqueles tempos mínimos que a lei define em outras partes. Tipo, ter pelo menos 10 anos de serviço público e 5 anos no mesmo cargo. Mas para pensão por morte ou auxílio-doença, por exemplo, não se exige um tempo mínimo de contribuição. Certo. E se uma pessoa trabalhou no setor privado ou em outro estado, antes de entrar na prefeitura de Carlos Barbosa? Esse tempo se perde? De forma alguma. O artigo 29 garante a contagem recíproca. Isso permite que o servidor traga o tempo de contribuição de outros regimes, seja do INSS ou de outro órgão público, e some tudo para se aposentar em Carlos Barbosa. É como uma portabilidade do tempo de trabalho. Exato. É um direito. Claro, esse tempo precisa ser oficialmente certificado pelo órgão de origem, não é só falar que trabalhou. Agora é uma questão polêmica. Acumular benefícios. O artigo 28 proíbe receber mais de uma aposentadoria do município. Mas e os casos de médicos que trabalham em 2 lugares ou professores com 2 matrículas? Boa pergunta. A lei municipal segue a Constituição Federal. A regra é clara. Uma pessoa, um benefício de aposentadoria pelo IPRAM. Mas e as exceções? As exceções são para os cargos que a própria Constituição permite acumular. Os exemplos clássicos são 2 cargos de professor, um de professor com cargo técnico ou científico, ou 2 cargos na área da saúde. Nesses casos, se a pessoa contribuiu em dobro por 2 vínculos, ela terá direito a 2 aposentadorias. Entendi. Então já cobrimos como se calcula o valor e como se conta o tempo. Agora vamos para a parte prática. A grana no bolso. Como funciona o pagamento, os descontos, os prazos. Exato. Aqui a gente entra na operação do sistema, detalhada lá nos artigos 30 a 34. E o primeiro ponto é sobre prazos. O artigo 30 estabelece um limite de tempo para o beneficiário cobrar valores atrasados. A lei chama isso de prescrição. E o que isso quer dizer na prática? Se o IPRAM me deve um dinheiro e eu não peço, eu perco o direito? Exatamente isso. O prazo é de 5 anos. Se a pessoa demorar mais que isso para reclamar uma diferença ou uma parcela que não foi paga, ela perde o direito àquele valor. Entendi. É uma regra para dar segurança jurídica, sabe? Mas há uma proteção importante. Esse prazo não corre para menores de idade ou pessoas consideradas incapazes pela lei. E o pagamento em si? A regra é pagar direto para o aposentado ou pensionista, imagino. Sim,
O artigo 32 diz que o pagamento é feito diretamente ao beneficiário. As exceções são raras e precisam ser muito bem justificadas, como em caso de doença contagiosa ou impossibilidade de locomoção. Nesses casos, um procurador pode receber, mas com uma autorização específica que precisa ser renovada sempre. Certo. E um detalhe importante: se o beneficiário falece antes de receber um pagamento, o dinheiro não some. A lei garante que os herdeiros legais recebam esse valor. E quanto aos descontos? O que pode ser tirado do benefício? O artigo 33 lista isso, certo? Correto. E a lista é bem restrita, o que protege a renda do aposentado. Só podem ser descontados valores que o próprio IPRAM pagou a mais por engano. Ok, uma correção. Isso. O imposto de renda, claro, pensão alimentícia determinada por um juiz e empréstimos consignados que o próprio beneficiário autorizou. E mesmo assim, com um teto de 30% do valor do benefício. Nada além disso. E parece que existe uma camada final de fiscalização, que é o Tribunal de Contas do Estado. Sim, o artigo 34 exige isso. Depois que o IPRAM concede uma aposentadoria, o ato precisa ser publicado e enviado para o Tribunal de Contas para ser validado. Se o tribunal encontrar alguma irregularidade, ele manda o processo de volta para ser corrigido. É um controle externo fundamental. Nesse bloco administrativo, tem um artigo que me chamou a atenção, o 35, que proíbe o município de fazer convênios para pagar benefícios. Por que essa trava? Não seria mais eficiente unir forças com outras cidades? O que é fascinante é que é o princípio por trás dessa regra. Isso não é só burocracia, é uma muralha de proteção para o dinheiro dos servidores de Carlos Barbosa. Uma muralha. Pensa assim, cada regime de previdência é um sistema financeiro fechado, com suas próprias regras, contribuintes e seu próprio equilíbrio. Misturar essa gestão com a de outros municípios que podem ter problemas financeiros seria como misturar a conta bancária da sua família com a de um vizinho endividado. Entendi a analogia, é para proteger o fundo local. Exatamente. Essa proibição garante a autonomia e a saúde financeira do fundo de pensão de Carlos Barbosa. Faz todo sentido. Chegamos então à reta final da lei, as disposições finais. São aqueles artigos que parecem arrumar a casa, né? Revogando leis antigas e definindo quando as novas regras começam a valer. Exatamente. O artigo 36, por exemplo, esclarece uma coisa importante. Esta nova lei foca nos benefícios, mas o financiamento do sistema, ou seja, de onde vem o dinheiro, as alíquotas, continua sendo regido por uma lei mais antiga, de 2012. Então uma lei não substituiu a outra por completo. Não, elas se complementam. E o artigo 37 faz um ajuste fino nessa lei antiga, não é? Isso, sobre o reajuste das pensões. Sim, é um ajuste de coerência. Lembra que falamos da paridade para os aposentados por invalidez mais antigos? O artigo 37 garante que a pensão que deriva dessa aposentadoria também tenha paridade. Ou seja, o direito ao reajuste igual ao da ativa passa para o pensionista. É uma questão de isonomia. E para quem já recebeu o abono de permanência? Aquela vantagem para quem continua trabalhando, mesmo já podendo se aposentar. O que o artigo 38 diz? Mais uma regra de respeito ao direito adquirido. Quem já tinha um abono antes da nova lei continua recebendo normalmente pelas regras antigas, até a sua extinção. Ninguém que já possuía o direito foi prejudicado. É uma forma de garantir uma transição suave. Exatamente. E para fechar, os artigos que encerram a lei. O artigo 40, em especial, parece ser um mapa para os concurseiros. Com certeza. O artigo 40 é a lista de revogação. Ele diz exatamente quais artigos da lei antiga não valem mais. Para quem estuda, é fundamental olhar essa lista para não estudar matéria que já foi aposentada. Boa. E, por fim, o artigo 41, que define quando a lei entra em vigor. E aqui tem um detalhe crucial. Qual? A lei foi publicada em 6 de fevereiro de 2023, mas o artigo diz que seus efeitos valem retroativamente desde 1º de janeiro de 2023. Então ela vale para trás. Exato. Retroage um pouco mais de um mês. Então, o que tudo isso nos mostra? Essa parte final da lei, que parece tão formal, na verdade é a engrenagem que conecta o passado e o futuro da Previdência do município. Perfeitamente. Ela constrói a ponte entre as regras antigas e as novas,
definindo os cálculos, pagamentos e as travas de segurança que mantêm o sistema de pé. É a prova de que o diabo e também a segurança moram nos detalhes do texto da lei. E isso levanta uma questão importante para a gente pensar. A lei foi publicada em 6 de fevereiro, mas seus efeitos começaram em 1º de janeiro. O que acontece com o servidor que pediu aposentadoria nesse intervalo, nesse limbo de 37 dias? Nossa, é verdade. Ele agiu sobre as regras que estavam formalmente em vigor, mas que, poucos dias depois, foram alteradas retroativamente. Qual regra vale? Fica a reflexão sobre como a administração pública lida com a segurança jurídica e os direitos das pessoas nesses períodos de transição entre uma lei e outra.